Olá, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Eu gostaria que você pegasse esta apostila aqui do segundo bimestre e abrisse na página 4. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você sabe o que é uma fábula? Alguns até sabem, outros não. Então vamos lá. Eu vou começar explicando para você o que é uma fábula. É um gênero textual que apresenta algumas características próprias, né? Exemplo, a fábula, geralmente os personagens dela são animais ou objetos com características humanas, características e comportamentos de um ser humano. No final desse texto, sempre traz uma lição de moral ou algum ensinamento. A estrutura, a organização, já que é um texto narrativo, tem algumas características também. Para um texto ser narrativo, ele precisa de narrador, de personagens, de ambiente, de tempo, onde é quando acontece a história, o ambiente é onde acontece a história. Ele tem um conflito, ou seja, o que quebra a harmonia dentro do texto. Ele tem o clímax, que é a causa de quebrar a harmonia dentro daquele texto. E ele tem a consequência, que é conhecido como desfecho, ou seja, como termina a história, né? Qual a resolução do problema dentro do texto. Então, agora que você já sabe o que é uma fábula, que é um gênero textual, vamos lá, relembrando. Fábula é um gênero textual que os personagens geralmente são animais ou objetos com características de um ser humano. No final do texto, sempre traz uma lição de moral ou algum ensinamento. E a organização, sendo um texto narrativo, tem que ter o narrador, o personagem, o ambiente, o tempo, o conflito da história, a causa do conflito e a consequência, a resolução daquele problema dentro do texto, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai responder as atividades depois de ler o texto da página 4 e 5, vai responder as atividades até a página 12. Caso você tenha alguma dúvida, você vai anotar, deixar no cantinho do livro registrado e a gente vai estar sanando essas dúvidas na nossa próxima aula, tá bom? Um abraço e até lá! Bons estudos!